reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedras vão rolar. Nós estamos com o texto, João capítulo 11, versículo 35 a 46. Nós estamos com o evangelista, o quarto evangelista. O evangelista que é dos sinais, dos significados mais profundos. O evangelista que era chamado o discípulo amado. Tudo em João tem um sentido, um significado profundo e mais intenso. Se nos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, por ser palavra de Deus, é claro, é palavra revelada, inspirada. João, que é a águia, aquele que olha com mais exatidão e está mais próximo do Senhor. Tudo que está escrito em João, nós temos que sempre perguntar, por que ele escreveu? João capítulo 11, versículo 35, 46. É impressionante, porque o ponto de partida é assim, vale para ele, vale para nós. Um homem sem sonhos é um homem morto. Uma pessoa sem sonhos é um morto-vivo. Porque falta expectativa de vida. Não existe busca nem anseios. É alguém que deixou de acreditar. Por isso, Jesus disse, eu dou vida em abundância. Isso é João 10, 10. Se nós pudéssemos dizer quais são os pontos que reúnem e de onde ecoa o Evangelho de João, este é um. Você já viu quando você joga uma pedra num lago? O que acontece? Ela cai e depois começam pequenas ondas circulares. É como que irradiando aquela caída. João, evangelista, tem alguns pontos que faz ecoar Deus no seu evangelho e no mundo. Um destes é João 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, se você quiser resumir tudo que está em torno dele, é Jesus trazendo vida em abundância no Evangelho e na nossa vida. Quando Lázaro morreu, os sonhos daquela família
morreram com ele. Você tem que entender que se trata de 3 pessoas que moravam na casa: Marta, Maria e Lázaro. A morte de Lázaro significava muito. Essas mulheres perderam muitos direitos, até direitos econômicos. Mas padre, ninguém tira os direitos do outro. Sim, elas ficaram viúvas, sem um homem para lhes defender, solteiras e viúvas, e abandonadas. Isso era horrível. Elas ficaram indefesas. Uma mulher solteira, uma mulher sem que ninguém tomasse as dores. Então, com a morte de Lázaro, muita coisa morreu naquela casa. Ninguém entendia como Jesus, amigo de Lázaro, atrasa, se demora. Ninguém entende, porque quando avisaram Jesus, ele não fez caso. Nós vamos começar a ouvir o texto agora. Se não abriu, abra esse texto, por gentileza. Abra a tua Bíblia. Vai lá, João, por favor, é no final da Bíblia. No começo é Gênesis, gente. Pelo amor de Deus, me faça passar vergonha. Oh, Deus amado. Está procurando o índice, estou vendo daqui. Tá bom. Oh, misericórdia. Jesus me chicoteia. Jesus humilha o Satanás. Tá, não tem problema, mas pelo menos hoje está mexendo na Bíblia. Pelo menos hoje. Está pronto? A equipe? Que é um texto comprido. Vamos lá. Escutemos. Jesus chorou. Então as pessoas disseram... Não. Oxi. É no começo, meu filho. É no começo da perícope. Vai lá, onde começa tudo. Um homem chamado Lázaro estava doente. Isso. Ele era do povoado de Betânia, Beleza. onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Pronto, vamos lá. De novo, contextualizando. De novo, leia de novo. Um homem chamado Lázaro chamado Lázaro morava na cidade de Betânia. Na cidade de Betânia. Impressionante que não sobrou nada. Fui lá para fazer um padre em missão, fui 2 vezes. Sobrou muita pouca coisa, pedra sobre pedra. Tem um batistério em forma de cruz, mas coisas mais significativas realmente não ficou. Ficou um povoado. Mas vai lá, ele tinha 2 irmãs. Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As 2 irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse... Não, você tem que ler com mais ênfase. Você está lendo para baixo assim, não gostei. Lê grande, lê para fora, meu filho. Negócio de ler para dentro assim. É igual a pessoa que vai ler lá na igreja e lê para ela. Lê para ela, você lê em casa. Você lê em casa e faz sua meditação. Lê bonito, meu filho, vai. Põe a Bíblia para frente assim, que a voz sai mais para frente, assim, igual cantar, vai. Um homem chamado Lázaro estava doente. Isso aí, ó, uma salva de palmas. É assim, gente. Palavra de Deus é assim. Você tem que, inclusive, os islâmicos, eu não tenho nada de referência e não quero que o islamismo domina. Não quero. Eu sou cristão e quero que o cristianismo continue a dominar o Ocidente. Mas eles não citam a Bíblia sentado. Eles vão citar a Bíblia de pé. Isso é respeito.
Isso a gente tem que aprender. Agora a gente, bom, depois que procura o índice para achar João, aí... De novo, vai. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus. Você lembra daquela mulher que colocou, e não bate, você tem que entender que, faz um comentário aqui, eu não vou entrar nesse detalhe, mas ela não era prostituta. Tem gente que interpreta, quem é essa Maria? Não é Maria Madalena, essa mulher é Maria, lá de Betânia, mas isso em outro momento, é na segunda-feira santa, que pega um vidro que vale 300 moedas de prata, de nardo puro, e joga aos pés de Jesus. Não tem nada, não é outra Maria. Na Bíblia existe muitas Marias: Maria Nossa Senhora, Maria Salomé, que é outra Maria, Maria de Magdala, Maria a prostituta e Maria de Betânia. Então não dá para confundir. É verdade que quem fez essa confusão foi um papa, numa homilia lá atrás, mas na época, você tem que entender, esta Maria não tem nada a ver com Maria a prostituta, nada com Maria Madalena, nada com Maria, a que saiu o 7 Espírito é Madalena, com Maria a tia de Nosso Senhor. Vamos lá, continue. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Escuta isso. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Obrigado por enquanto. Paremos aí. Há quem se pergunte: por que Jesus demorou 2 dias? Por que ele não atendeu rapidamente o apelo de Marta e Maria? Por que ele não se apressou em salvar o amigo que ele amava? E amava aquela que mandou a mensagem, Marta. Foi um desdém? Uma indiferença? A resposta já está no texto, mas nos passa despercebido, que é para que esta enfermidade manifestasse a divindade escondida na humanidade de Jesus Cristo, para que esta doença pudesse ser um motivo de manifestação da divindade do Cristo escondido na humanidade. De modo geral, todas as curas de Jesus têm este propósito. Jesus não curou a todos, curou alguns, mas aqueles que ele curou, hoje o evangelho do dia, nós vamos também abordar sobre isto. Aqueles que ele cura, é para dizer: eu não curei todos os cegos, mas o cego que eu curei, Bartimeu, é para que saibam que eu sou o Senhor, para manifestar: eu sou o Messias. Às vezes, meus irmãos, vamos já fazer a interpretação, vamos tirar uma mensagem. Às vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Se você olhar de uma forma sem fé,
a demora de Jesus para ir a Betânia, você não entende. Também às vezes a gente não entende na nossa vida. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus age no seu tempo. Muitas e muitas vezes, aí nos revoltamos, brigamos, ficamos blasfemando. Espere em Deus. Veja, Marta é a voz que clama. Marta é a intercessão. Marta é o sinal da oração. Aí você vai dizer: Deus ouviu a oração de Marta? Não ouviu, padre, porque fez descaso. Ele ouviu. Ele tinha outro propósito. Se você quiser anotar, este texto, geralmente pelos santos padres, é interpretado como se submeter aos propósitos de Deus e ao tempo de Deus em nossa vida, o que nós chamamos do cronos divino, a hora de Deus. Gente, isso é tão importante, porque se a gente não tem esta percepção das coisas, está escutando, meu filho? Você faz como Elias, não pergunta e foge. Você desanima e vai embora. Você briga com Deus. Não há oração que Deus não escute. Vou repetir com todas as letras: não há oração que Deus não escute. Nada passa despercebido de Deus. E Deus vai agir, padre? Vai, no seu tempo. Como nós, tem até um salmo: a ciência de Deus é grandiosa, eu não consigo entender, de tão alta. Então aí entra a fé. Aqui é a fé. Senhor, eu não entendo, eu não alcanço, mas estou aqui, eu aceito. É a hora que quem tem fé se submete. Se você não tem fé, você se afasta. É a medida. Há momentos em que pensamos que os nossos sonhos morreram, nossas orações não foram atendidas, mas o Senhor escuta a nossa prece, atende o nosso clamor no seu tempo, na sua hora. Um tal Lázaro tinha caído de cama, povoado de Betânia. Maria, Marta. Jesus amava Marta, tudo isso está no texto de Lucas 1,5. É na verdade a humanidade que reza, é a humanidade que clama, é exatamente aquilo que pode acontecer com cada um de nós na nossa natureza divina e humana. Mas enquanto não chegarmos lá, vivemos a nossa humanidade, cairmos de cama. Você entende que Lázaro sou eu e você? Quantas vezes caímos de cama? Entende esse cair de cama? Lembre, se você for um pouquinho mais aguçado, como eu gostaria que fosse, toma teu leito e vai. Bethesda, cama, leito. Quando desceram, eu só estou lembrando como a cama, a palavra cama, leito é presente no Novo Testamento. Então é muito mais do que uma cama, que inclusive, pasmem, trouxeram para mim aqui, que no intervalo fico deitado lá, sendo auxiliado. É verdade.
literalmente uma cama. Mas por que aparece tanto na Bíblia? Cama, leito. Quando Jesus está pregando na casa de sogra de Pedro, desce com um leito do telhado. Não é normal. Tantos milagres, porque foram favorecidos aqueles que falam de cama? Porque é a doença da humanidade, é o cair de cama da humanidade. Impressionante. Jesus demora, não vai, e quando vai, ele já morreu. Parece que a doença venceu, parece que os sonhos foram cessados, parece que Marta e Maria não foram valorizados, parece que a oração não teve sucesso, a intercessão não foi ouvida. Os judeus vão, mas vão para consolar e vão num velório. Os judeus vão. Certamente Marta e Maria contrataram as carpideiras, que era necessário, pessoas para chorar no velório, pessoas para lamentar o defunto. Hoje eu acho que tinha que voltar essa profissão, porque ninguém mais chora pelos seus falecidos, chora nada. Mas de repente acontece o inesperado. Volte ao texto. Acontece o inesperado naquele velório. Acontece o inesperado na nossa vida. Continua alguém o texto. Escute, eu queria, por favor, você tem que me acompanhar. Para de ficar, eu estou vendo gente no celular. Se eu tivesse o negócio, tacava na cabeça. Deixa o recado para depois. Você tem que raciocinar comigo. Eles já enterraram o defunto, já estão chorando. Acontece algo inesperado. Às vezes na nossa vida acontecem coisas inesperadas. Escute o texto. Então disse Jesus a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. Aqui eu poderia, João começa, aqui eu tinha que fazer um paralelo, mas o tempo não me permite aprofundar esse luz e trevas. Mas eu vou deixar uma pista para quem quiser acompanhar, refletir e aprofundar depois. Aqui nós estamos falando que a ausência de Jesus é noite. O verbo se fez carne, a luz estava com Deus, a luz veio na terra e a luz se fez em Jesus Cristo. Por isso, aquele velório é sinal de trevas e Jesus está levando a luz. Continue. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo... Ele está dormindo. Isso quer dizer que vai ficar bom? Isso mostra que Jesus tinha algo mais para Lázaro. Ele está dormindo. Como é que é o título do retiro de hoje? Desperta tu que dormes. Para Jesus, Lázaro não tinha morrido, estava dormindo. Na nossa vida, às vezes o que nós achamos que estamos no sepulcro, nossos sonhos morreram, nossa vida perdeu sentido,
Para Deus não, é uma fase. E Deus vem para trazer vida. Por isso é o 10:10, vida em abundância. Continue. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos seus discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Uma pausa. Jesus primeiro tem que falar com os discípulos. João faz um trocadilho de morte, de dormir, de sono, de despertar. Volta e de novo ele coloca a cena. Os judeus foram para consolar, mas quer dizer, não acrescentavam em nada. Eles foram apenas para consolar. Não que isso não é importante. Jesus não. Jesus, elas pensam que ele vai consolar, mas ele vai para mudar a realidade. Quando ele está chegando, Marta e Maria tomam decisões diferentes. Maria fica sentada. Maria não se movimenta. Maria fica indiferente. Marta não. Marta vai correndo. Mas lembre-se, quem fez a oração foi Marta. Então a presença de Jesus é uma prece atendida. A presença de Jesus é a resposta de sua oração. Por isso ela vai correndo. É verdade que ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus: Marta, 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 você não está entendendo nada. É interessante perceber a atitude das duas. Uma fica sentada, outra corre para Jesus. Qual é a nossa atitude? Maria fica chorando. Maria fica no velório. Maria não acredita que a chegada de Jesus faz a diferença. Marta não. Marta sabe que não é como os judeus que vêm para consolar, ele vem para curar. É interessante perceber quem é Jesus na minha vida. O que eu acredito que Jesus pode fazer na minha vida? Me tirar da morte, do sono. Ele pode me tirar do leito. Quando Jesus viu que Marta e os judeus estavam lá,
ele toma uma atitude única e diz assim: onde ele está? Onde está Lázaro? Uma coisa é lidar com a fé de Maria, outra coisa é lidar com a fé de Marta. É impressionante que da boca de Marta se recebe uma das frases mais lindas, que quando eu vou nas Ezequias, eu a uso, é o texto que eu uso. Senhor, eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia. Jesus vai dizer: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto, Marta? Ela disse: sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Olha o processo de fé. Eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. Você lembra como eu comecei a pregação? Que certos acontecimentos e certas demoras de Deus acontecem, mas não que Ele não atende. Agora, mais um pouquinho pense. Ainda falta Maria, mas eu falo depois. Olha Marta, o processo de fé desta mulher. Olha quem era Marta antes, a mulher que não parou de trabalhar. E Jesus disse: Marta, por que te preocupas com tanta coisa? Lembra disso? Não foi propriamente uma crítica, mas uma constatação. Do outro lado, Maria, que sentou aos pés de Jesus e disse: Maria, não será tirado a melhor parte. Mas aqui, se você olhar as duas figuras, eu esperava mais de Maria. Ela ficou com a melhor parte, mas agora duvidou. Marta foi aquela que trabalhou, que até foi motivo de discórdia entre as duas irmãs, mas foi aquela que correu até Jesus. Veja, cada um de nós temos um jeito e temos um caminho para encontrar Jesus. E Marta encontrou no meio da dor, num velório do irmão. Marta encontrou num dos piores momentos da vida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus não para ali. Onde Ele está? Olha que interessante. De novo, Marta acabou. Olha como esse texto representa a nossa vida. Eu tenho fé. Onde Ele está? Está lá. Eu vou lá. Não vai. Faz 4 dias que Ele está enterrado. Espera aí. Você crê ou não crê que Ele é a ressurreição? Que contraditório. Acabou de dizer que é a ressurreição e a vida, mas está dizendo que faz 4 dias ele está fedendo. As atitudes de Jesus expressam o amor, o desejo de vida, a dor diante da morte. Ele sofre a ver a obscuridade, chora diante do amigo. Mas do outro lado, é impressionante perceber que Jesus toma atitude. É impressionante perceber que Jesus sente a perda do amigo, mas do outro lado, Ele quer superar
aquele momento de dor. Para quê? Para um gosto pessoal? Não. Para ser um sinal messiânico da sua presença. Por isso, Jesus vai e fala: tirai a pedra. Primeira ordem de Jesus: Senhor, 4 dias, está cheirando mal. Você crê ou não crê? Você acredita ou não na palavra de Jesus? Você acredita ou não no mandato de Jesus? Parece um absurdo o que ele pediu, mas Deus tem algumas coisas que são verdadeiros absurdos. Tirai a pedra. Quais são as pedras que o Senhor quer tirar? Túmulo, caverna. Tudo que eu falei ontem sobre caverna se aplica hoje sobre túmulo. Lá era um homem vivo, aqui é um morto. Se você olhar nas Santas Chagas que está do nosso lado, atrás de Jesus tem uma pedra, e é a pedra do sepulcro. Propositalmente, ele está pisando no esquife mais simples, ele está pisando num caixão, porque ele é vitorioso sobre a morte. Você tem que começar a fazer correlações, e é importantíssimo. É impressionante que Marta coloca o C. Toda vez que eu e você colocarmos o C para Deus, é manifestação de incredulidade. Sei isso, sei aquilo. A vontade de Deus não tem ser. É. Como ele se apresenta: eu sou aquele que sou. Depois, isso, Êxodo capítulo 21. Se você pega o Novo Testamento, Jesus disse: eu sou. A pedra, Jesus pede: tirai-a. Tire a pedra. Quais são as pedras que eu e você temos que tirar na nossa vida, e ao mesmo tempo pedir a Deus que tire da nossa história? O segundo verbo nesse texto, que depois vocês podem ler, vem para fora. Vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, Vem para fora. Lázaro, Vem para fora. sai da morte. Sai da obscuridade. Sai deste momento de escravidão. Vem para fora. E se você lembrar, é uma palavra de Jesus para um homem que ele amava. Lázaro estava vivo, mas estava no lugar de morto. Por isso, se você entender aquele trocadilho que João vai falar, não foi um erro, porque parece uma brincadeira de mau gosto. Parece que Jesus tropeçou no verbo. Lázaro está dormindo. E aí os discípulos disseram: não, Senhor,
se estiver dormindo, ele vai ficar bom. Se você entender aquela interjeição, aquilo é uma interjeição de versículo. Ele entra ali, que você fala, está desbaratinado. Deixa eu tentar me explicar melhor, traduzir. Se você pegar e chega ali, não tem sentido aquele versículo. Ele está fora de ordem. É uma palavra de Jesus que você fala, mas por que ele está aqui? Por que ele falou isso para os apóstolos? Está morto ou não está morto? Na verdade, é para que você leia todo o texto e entenda que Lázaro está vivo no lugar de morto. E às vezes é onde eu e você estamos. Segundo ponto, compreender que a presença de Jesus é colocar ordem no cenário. Está caótico. Judeu, Maria sentada, Marta chorando, Lázaro enterrado, e Jesus chega e vai colocando ordem. Resolve a situação de Marta, resolve a situação de Maria, está resolvendo a situação de Lázaro. Vem para fora, vem para fora, saia do cenário sepulcral, vem para fora, comece uma vida nova. Lázaro, vem para fora. Os santos padres veem isso como saia da zona de conforto. Essa palavra não te lembra? Elias vai para Carite, Paulo vai para Tarso, Jesus vai para o deserto. É a mesma linguagem, é o mesmo pensamento. Vem para fora. Vem passar por um avivamento. Vem despertar. Mostre a tua cara, Lázaro. Venha viver a vida em plenitude. Se você lembrar, não longe dali tem um outro texto, que Jesus vai em Gadara, nos Gadarenos, e ele desce, e lá do cemitério se levanta um homem possuído pelo demônio. Engraçado, de novo, um vivo num lugar de morto. Será que nós não estamos assim? Será que a humanidade não está assim? Será que, às vezes, pessoas próximas de nós não estão vivendo isso? Vivos no lugar de morto. Lugar de morto. Alcoolismo. Lugar de morto. Drogas. Lugar de morto. O pecado. Lugar de morto. O erotismo. E aqui eu não preciso ficar fazendo uma lista de pecados, mas cada um vai se perguntando sobre si mesmo. Mas ao mesmo tempo, a sociedade como está vivendo. Porque lembra que eu falei? Os 3 personagens representam a atualidade. Não que eles não existiram, mas personificam, são um exemplo para João. Vem para fora. É impressionante que desataio não tem muita lógica. Se você entender que Lázaro vem todo cheio de
trapos não, de bandagem é a palavra correta. Se ele vem caminhando, não tem lógica isso. De novo, é aquela história do está morto, está vivo. Ele vem cheio de bandagem para fora. É meio impróprio. Mas por que agora Jesus vai dizer desatai-o, depois que ele saiu? Para dizer que às vezes a gente até sai dos nossos sepulcros, mas trazemos na vida atitudes de morte. Lázaro saiu do sepulcro, mas ainda o sepulcro não tinha saído dele. Às vezes, nós, como cristãos católicos, como padres, pensamos ter saído do mundo, sair do pecado, mas o pecado não saiu de nós. Isso aqui é um processo de purificação. Aquilo que os santos falam, processo de purgação. Como eu vou explicar? De uma forma bem simples. É quando a pessoa fez o processo de conversão. A maioria aqui fez o processo de conversão, mas ainda há muito resquício do pecado em mim, ainda muito resquício do mal em mim. Então a purgação é tirar estes vestígios do pecado, é expurgar aquilo que ficou das velhas atitudes em mim. Isso estraga casamento, isso estraga sacerdócio. A pessoa não progride na santidade, ela não dá aquela subida para Deus. E vou explicar por quê. Porque a pessoa, ela faz um processo de conversão, ela está no casamento, mas ela ainda tem muito vestígio, muito pensamento do homem velho. Ah, entendi. Sim, São Paulo. O homem velho que coexiste com o homem novo. E às vezes, sem que queiramos, o homem velho aparece. Lázaro, eu sei que está um pouco teológico demais, mas é que Lázaro é a imagem minha e sua. E aqui nós chegamos na altura que Jesus percebe que de Lázaro, ele saiu, mas o sepulcro não tinha saído dele. Então, desatai-o, tire a bandagem, tire aquilo que era o processo para um defunto. É a terceira ordem. Desate. É um grande perigo. O grande perigo quando a gente não quer se purificar por inteiro. Um grande perigo quando a gente não quer sair por inteiro. Lázaro estava vivo, mas parecia morto. Ele portava as vestes mortuárias. Tinha saído do túmulo, mas o túmulo não tinha saído dele. É o homem velho que está dentro de mim e de você. Lázaro está cheio de ataduras e precisa passar por um outro milagre, o da libertação interna. Tirar as amarras, continuar uma vida nova. É impressionante aprendermos algumas coisas. E eu diria que desse texto, quando Jesus atrasa, o que aprendemos? Fé inabalável no Senhor. Repita, fé inabalável no Senhor. Repita,
fé inabalável no Senhor. Quando que a gente aprende de Lázaro isto? Quando Jesus tardou. Gente, você está lendo na Bíblia que Jesus atrasou alguns dias. Então Jesus vai atrasar alguns dias. Na minha graça, na tua graça. Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Levante a mão. Que eu sei que eu falei mais teológico, então agora eu vou dar. Aguenta aí, Cleusa, que esse cronômetro aí. Eu tenho alguns pontos para dizer para o povo entender. Então, o primeiro ponto: fé inabalável no Senhor, mesmo quando Ele atrasar, segundo o meu pensamento. Combinado? Segundo, o tempo de Deus é perfeito. Repita. O tempo de Deus é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Se nós aprendêssemos isso, a gente se renderia. Não ficaríamos com tanta insegurança na entrega, no serviço. Terceiro, aprender que Deus tem compaixão com os nossos acontecimentos. Existe compaixão da parte de Deus pela minha dor. Caramba, velho. Ontem eu falei, para com essa história que Deus não quer que você prospere. Eu não estou caindo na teologia da prosperidade, isso é um absurdo dos absurdos. Mas esta visão negativa de que Deus não quer que você tenha uma colheita boa, que Deus, vai catar coquinho e não vá fazer teologia. Outra coisa, que Deus é indiferente ao meu sofrimento. Morreu na cruz, porque era totalmente preocupado, totalmente voltado para o destino do ser humano. Então, o terceiro aprendizado, quando ele chorou, é claro, Deus tem compaixão pela minha dor. Quarto, a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Eu vou usar a palavra de Deus. Deus fica, engraçado, né? Papa Francisco disse que Deus é uma palavra que fica um tanto indiferente. Nossa, caíram de pau. Não é verdade. Ele tem razão. Eu, em escala muito menor, disse isso. Porque quando a gente fala Deus, parece que é impessoal. Tanto que nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santíssima Trindade. Mas ele está certíssimo. A frase dele tinha muito sentido. Mas eu vou usar aqui. A palavra de Jesus tem poder de milagres. Quinto, mais uma coisa a aprender. Jesus vem trazer vida nova a todos nós. E este é o grande ensinamento. Ele vem trazer vida. Se você quiser, eu vejo que vocês estão escrevendo vida com letra maiúscula. Vida plena. João 10:10. Sexto, a importância da obediência a Deus. Nós não queremos ouvir a palavra obediência. Obediência parece negativo. Nós estamos vivendo uma crise onde os filhos não obedecem mais os pais, os adultos não obedecem mais ninguém. Mas se faltar obediência a Deus, ninguém consegue crescer. Então, tire a pedra. Senhor, está com 4 dias. Não, tire.
E só foi tirando a pedra que a ressurreição aconteceu. Obediência. Será que eu sou obediente? Será que eu tenho obediência a Deus? Ah, eu sou padre. Tá, mas eu não obedeço à igreja, por quê? Por que eu não obedeço? Quarta-feira de cinzas não era para comer carne. Quarta-feira de cinza era dia de jejum. Quarta-feira de cinza era dia de missa. Você foi? Ah, padre, eu não fui. Você é obediente? Domingo é dia de missa. Não foi? Você é obediente? Onde? Quando? Mais um ensinamento. A presença de Jesus é ressurreição. É vida fora do túmulo. É vida sem amarras. Pedras vão rolar na minha vida.